Celebramos hoje com toda a igreja o 17º domingo do tempo comum e o último domingo deste mês. Nós queremos acolher a todas as pessoas para essa celebração, as que aqui se encontram, um número ainda muito restrito, e todos e tantas e tantos que à distância, através das redes sociais, também os meios de comunicação em geral, as emissoras de rádio, web Semeando e Montanhesa, rezam conosco. Dai-lhes vós mesmos de comer. A liturgia deste domingo nos fala de Jesus sentindo a necessidade da multidão e alimenta as pessoas com sua palavra e com o pão partilhado. Quando há partilha, a vida, a fartura. Jesus é Deus e se revestiu de nossa humanidade para morar entre nós, mais ainda para morar em nós. Ele nos convida a fazer da vida uma eterna partilha. Papa Bento XVI descreveu a Santíssima Eucaristia como a doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por todos e cada um de nós. Neste sacramento admirável, manifesta-se o amor maior, o amor ágape, o amor que leva a dar a vida pelos amigos. João 15:13. De fato, Jesus amou-os até o fim. Com estas palavras, o evangelista introduz o gesto de infinita humildade que Jesus realizou. Na vigília da sua morte por nós na cruz, colocou uma toalha à cintura e lavou os pés de seus discípulos. Do mesmo modo, no sacramento eucarístico, Jesus continua a amar-nos até o fim, até o dom do seu corpo e do seu sangue. Quando Jesus age, há fartura. Sobraram 12 cestos. O milagre pode ser contínuo se acolhemos a palavra e o gesto de Jesus. Os discípulos são convidados a levar um pedaço de pão e peixe a toda aquela multidão. É verdade que os talentos humanos têm seus limites, mas para Jesus tudo é possível, nada é impossível. Diante da presença e da autoridade de Jesus, os discípulos agora não argumentam, nem discutem, mas obedecem. Será que nós hoje estamos com Jesus naquilo que Ele quer fazer usando nossos talentos, os dons que nos concedeu? Começando com o pão de cada dia, Jesus nos leva até Ele, que é o alimento para a vida eterna. O pão simboliza todos os alimentos que tomamos cada dia e nos mantém vivos. Jesus mesmo mostra sua preocupação com o povo que foi atrás dele para ouvir o seu ensinamento e que precisava se alimentar. Pergunta a Filipe onde poderiam comprar pão para dar de comer àquela gente. Filipe sabe que não era apenas questão de onde comprar, mas também de como pagar. Havendo pão, havendo onde comprar e tendo dinheiro, o problema estaria resolvido. É a solução do poder de quem tem, compra e paga. André apresenta a Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Se a solução de Filipe não era viável pelo muito dinheiro que seria necessário, a de André também não era pelo pouco pão
e pelo pouco peixe que dispunha. Uma solução rica e uma solução pobre. Jesus fica com a solução pobre. 5 pães e 2 peixes partilhados com amor pode alimentar uma multidão. O que aconteceu? Jesus deu graças e começou a distribuir os pães e os peixes, e todos comeram e ficaram saciados. O povo ia atrás de Jesus porque viu os sinais que ele fazia para os doentes. Era um povo faminto e doente, como um rebanho sem pastor. Estava desorientado, buscava sinais, buscava um líder, seguia Jesus, porque enxergava nele o novo líder capaz de resolver os seus problemas. Vendo aquela multidão de gente que o procurava, Jesus confronta os discípulos com a fome do povo. Alguma coisa tinha de ser feita. O enfoque central é o confronto entre a antiga Páscoa do Êxodo e a nova Páscoa que se realiza em Jesus. Em João 6, 1:15, multiplicação dos pães. Como Moisés, Jesus dá de comer ao povo no deserto. Em João 6, 16, 21, caminhada sobre as águas. Como povo, Jesus atravessa o mar. Em João 6, 22, 71, diálogo sobre o pão da vida. Esclarece a nova Páscoa que se realiza em Jesus. Para o Mestre, não é necessário ver para crer. Talvez por isso, João relate apenas 7 sinais. Ele destaca estes sinais para que as pessoas que buscam a glória de Deus possam penetrar no mistério da vida de Jesus e descobri-lo como verdadeiro Messias e Filho de Deus. Os sinais feitos por Jesus são a expressão do amor de Deus pela humanidade. Desta forma, João busca ligar Jesus com as manifestações da glória de Deus no Antigo Testamento. Através destes 7 sinais extraordinários de Jesus, a comunidade pode ter a certeza de que Deus continua junto com o povo, o novo êxodo para a liberdade. O Senhor quis permanecer de forma sensível entre nós e escolheu o pão como sinal de sua presença. Ele é o pão partilhado, seja na palavra que ouvimos, seja na hóstia consagrada, seja no irmão e na irmã com quem convivemos ou que encontramos nos caminhos da vida. Ele é o pão a ser multiplicado. O mandato de recolher os pedaços que sobram ensina que os bens materiais, por serem dons de Deus, não se devem desperdiçar, mas hão de ser usados com espírito de pobreza. Marcos 6, 42. Neste sentido, explica Paulo VI que depois de ter alimentado com liberalidade a multidão, o Senhor recomenda aos seus discípulos que recolham o que sobrou para que nada se perca. Caríssimos irmãos e irmãs, a perspectiva da missão de Jesus é muito mais profunda. Consiste na salvação integral por um amor transformante, pacificador, de perdão e de reconciliação. Não há dúvida, por outro lado, que tudo isto é muito exigente para a atitude do cristão que quer servir de verdade os irmãos menores, os pobres, os necessitados, os marginalizados. Numa palavra, todos aqueles e aquelas que refletem nas suas vidas o rosto sofrido do Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.